Lucas coloca esta festa exatamente 50 dias depois da ressurreição do Senhor. E João coloca no primeiro dia da semana. Era divergência? Não. O Espírito Santo está presente. Uma versão de João, outra de Lucas. É uma festa que remonta desde da colheitas, quando celebravam então essa alegria, e depois ela foi também lembrada a festa da aliança, né, da lei, e por fim ela se identificou muito com a vinda de Jesus, a promessa que ele fez: não ficareis órfãos, enviarei para vós o Espírito da verdade, que vos vai esclarecer todas as coisas. Então, nós temos essa celebração de Pentecostes, que nós temos várias formas de recordar o Espírito Santo. Ele no batismo de Jesus, simbolizado pela pomba, não é? Que desce e diz: este é meu filho amado, em quem ponho toda a minha complacência. E no Pentecoste, com as teofanias, as línguas como de fogo, que se reparte sobre a cabeça de cada um deles, o barulho, a forte ventania que enche a casa onde eles se encontravam, são sinais teofânicos para mostrar então a riqueza e a profundidade deste dia, da chegada do Espírito Santo sobre os apóstolos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, porque estavam praticamente mudos, com medo ainda das autoridades, com medo ainda de manifestar, de fazer uma declaração de fé em Jesus de Nazaré, o que padeceu, morreu e ressuscitou. Mas é o Espírito Santo que dá força, é o Espírito Santo que dá coragem, é o Espírito Santo que impulsiona esses homens a ir diante da multidão e anunciar Jesus Cristo, que passou a vida fazendo bem e que foi entregue ao sumo sacerdote, aos doutores da lei, padeceu e ressuscitou. E é o Espírito Santo que deve nos dar força e nos dar coragem. Nós precisamos testemunhar Jesus Cristo nos dias de hoje. Principalmente. Será que 2000 anos depois a gente ainda não conhece Jesus? O mundo não conhece Jesus. É preciso anunciar. Eu tenho insistido na frase do Papa, que diz: vamos falar pouco de si mesmo, não falar dos outros, que é a mania nossa, e vamos falar mais de Deus. É preciso anunciar o Evangelho. Quanta gente diz: depois dessa pandemia tudo vai mudar, as pessoas vão ser mais tementes a Deus, vão seguir mais Deus. Será? A gente vê tantas manifestações dizendo: assim que passar isso eu vou para mais fazer isso, que contradiz exatamente com a pregação evangélica, com os conceitos morais, com as práticas religiosas. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo, e nós não podemos ter o espírito de timidez, como diz São Paulo. Nós recebemos o Espírito Santo. Não é somente os apóstolos que recebem o Espírito Santo naquele domingo de Pentecostes, mas nós hoje também vamos nos sentir cheios desse Espírito Santo, receber os 7 dons. Como me emociona o canto da sequência, né? Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz, enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode. Que luz é essa que acode? É a luz do Espírito Santo, porque ele é fonte de luz. Então essa luz que acode, ele é fonte de vida,
Ele é fonte de revelação. E é Ele que conduz a igreja. Dai um prêmio ao forte, uma santa morte. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai à vossa igreja que espera e deseja os vossos 7 dons. Os dons do Espírito Santo. Como eu queria insistir, não está havendo catequese de crisma, mas a gente termina um ano de catequese de crisma, a gente vai perguntar os 7 dons, não é para que eles tenham decorado, mas para que eles tenham aprendido, para sentir que são os 7 dons que a igreja deseja, que espera, e que se vive com esses 7 dons do Espírito Santo. A gente pergunta, a grande maioria dos jovens, eles não sabem dizer, né, quais são os 7 dons. E eu não sei se muitos de nós aqui sabem recordar quais são os 7 dons do Espírito Santo. Cada um nos orienta, e a igreja espera e deseja esses santos 7 dons, para que a gente receba esse prêmio, exatamente de uma santa morte e a alegria eterna, com os dons do Espírito Santo. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de luz, Ele é fonte de revelação. É o Espírito Santo que conduz a igreja. Aliás, nós celebramos nesse dia o nascimento praticamente o nascimento da nossa igreja. Embora Jesus já tenha dito a Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas ela se consolida no domingo de Pentecostes. E a festa de Pentecostes, que exatamente também vem coroar toda a missão de Jesus. Continua a sua obra através da igreja. E Paulo aos Coríntios é bem claro quando ele diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Não podemos proclamar Jesus sem proclamar o Espírito Santo. Por isso a igreja que não vive a Trindade não é reconhecida por nós. Igreja que só proclama Jeová, ou igreja que só chama Jesus como iluminado, mas não vive a Trindade, não pode ser reconhecida por nós. Que não reconhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus em 3 pessoas distintas. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser o Espírito Santo. Nós vivemos a diversidade na igreja. Não quero que a diversidade dessa separação que João Paulo dizia, mundo despedaçado, de tantas igrejas, mesmo as cristãs, estão separadas. Me refiro à diversidade de dons na igreja. Há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Diversidade de ministério, o mesmo Senhor. Diferentes atividades, mas o mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. Nós temos carismas diferentes. As congregações religiosas têm carisma diferente. As pastorais têm carisma diferente. Não é o mesmo carisma de uma pastoral da juventude, de uma legião de Maria, de uma renovação carismática. São carismas diferentes, mas o Espírito Santo é um só, não podemos nos dividir. Às vezes a gente vê rixas dentro da própria igreja, às vezes até divisões mesmo, às vezes até uns querendo achar que sua espiritualidade é melhor do que a outra, que seu modo de viver está mais próximo de Deus do que o outro, sem respeitar os dons, os carismas. Importa que cada um tem que viver segundo o Espírito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. E depois Paulo faz essa belíssima comparação com relação ao corpo. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. E como ele já escreveu, onde tinha já os judeus dispersos, os judeus da diáspora,
mas ele reúne todos no mesmo Espírito. Judeus, gregos, escravos, livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. É o Espírito que nos traz a paz messiânica, que não é a pax romana, não é a pax das guerras, de disputas, e aí vem a grande nação para dizer: eu mantenho fiel ao Estado tal, mas reconheço a existência do outro Estado, eu vou permitir as armas desse e depois reconstruo esse. Não é essa pax romana que existe ainda hoje, como nesse conflito da semana passada. A paz de Jesus Cristo é a paz plena, é a paz que traz vida interior, que traz vida exterior, vida social, é a paz plena, é o Shalom, que Jesus anuncia na sua ressurreição. E essa paz que o Espírito Santo nos proporciona. Porque logo depois dele dizer 3 vezes a paz esteja convosco, ele diz: recebei o Espírito Santo. E nós pedimos que o Espírito Santo renove a face da terra. Nós rezamos tanto: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e renovareis a face da terra. Nós queremos pedir hoje que o Espírito Santo renove a face da terra. Mas seria muito amplo, talvez, a gente pensar na terra todo como um planeta. Nós temos que começar de nós mesmos. Espírito Santo, renove a minha vida. Espírito Santo, renove essa paróquia. Espírito Santo, renove esse município. Espírito Santo, renove a sua igreja. Espírito Santo, renove para que nós possamos ser fiéis a Jesus Cristo como membros do seu corpo. Ele que é a cabeça e nós somos os membros. Renove a cada um de nós para viver essa unidade na igreja. Vamos pedir essa luz, venha Espírito Santo, essa luz que acode, que nada o homem pode, nenhum bem há nele, senão ele não possui essa luz do Espírito Santo, essa luz bendita, essa chama que crepita o íntimo de nós. Nesse domingo de Pentecoste, que nós como igreja tomemos essa consciência, de ter força, de ter coragem, de receber esses 7 dons, iluminados por sua luz. Possamos viver a promessa de Jesus, que todos tenham vida e vida em abundância, e possamos tirar as dúvidas que nos cercam, as dúvidas que nós muitas vezes temos, as incertezas. Muitas pessoas dizem: padre, por que fulano era tão bom? Por que fulano estava também e foi acometido de tal doença? Ou esse vírus, mas tantas outras doenças que foram acometidas. E aí fica em dúvida de fé. E às vezes, em vez de ter dúvida de fé, é preciso que o sofrimento nos faça a gente enriquecer a fé. Nós temos dúvidas por quê? Porque nós não temos ainda o Espírito Santo. Por isso nós duvidamos. Nós duvidamos da presença de Deus. Achamos que Deus está nos abandonando, que Deus não está acompanhando a história, que Deus não está presente no momento de sofrimento. Por que nós pensamos assim? Porque nos falta o Espírito Santo revelador. Porque não conhecemos as Sagradas Escrituras. E porque temos pouco conhecimento de Jesus Cristo. Falamos muito nele, mas não fazemos essa experiência pessoal com Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine. Que o Espírito Santo nos dê espírito de coragem e de fortaleza. Nos dê a ciência e o temor de Deus. Para que a gente possa, com o espírito de piedade, a gente ser mais fiel a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.